Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao segundo bimestre e trabalharemos o assunto o corpo na arte. De início, falaremos um pouco sobre a importância do corpo desde os primórdios até os dias atuais. Então, desde os tempos remotos, o corpo humano é representado artisticamente em suas diversas ações. Isso pode ser percebido, por exemplo, nos registros encontrados de inscrições rupestres, esculturas e objetos utilitários. Vocês viram um pouquinho sobre essa arte rupestre no sexto ano, certo? Aquela arte em que os homens realizavam na caverna e que em alguns momentos eles também se auto representavam e fazer nesse caso aí algumas apresentações ou rituais e até mesmo utilizavam o corpo para a linguagem corporal. Também havia as esculturas e os objetos utilitários, que vocês viram um pouquinho sobre isso na arte africana, principalmente naquelas estatuetas, certo? Dando continuidade, é, aqui temos uma pergunta, né, que fala, mas se o corpo humano tem a configuração muito similar à nossa desde aproximadamente 200 mil anos, ele não deveria ser representado de uma só maneira? Então, muitos são os pontos envolvidos para se formular uma resposta a essa pergunta, como a própria questão da evolução humana, que também envolve a questão cultural, certo? Que engloba o desenvolvimento de ferramentas artísticas e o refinamento das habilidades motoras, e o contexto sociocultural e artístico de cada povo e de cada época em que esse corpo humano foi representado pelas artes. E é esse contexto que deveria nortear toda a discussão em torno do que é considerado arte, bem como se há limites para a arte e, se sim, quais são e quem os define. Então, pessoal, o que ele quer dizer aí é que as mudanças, né, ao uso do corpo aí foram mudando ao longo do tempo devido à evolução humana e também de acordo com o contexto sociocultural e artístico de cada povo, certo? Dando continuidade, e aqui já falando um pouquinho sobre o que é conservadorismo e reacionarismo, muitas vezes, e principalmente quando se trata de arte, há uma tendência de se colocar como sinônimos os conceitos de conservadorismo e reacionarismo. No entanto, para Herbert, que foi um grande crítico de arte britânico, há uma importante diferença entre esses dois conceitos. Enquanto o primeiro, que é o conservadorismo, procura manter o que existe de positivo, instituições de conservação e promoção da arte e da cultura, como os museus, por exemplo, o segundo, o reacionarismo, não só nega, como também reage e se empenha para atingir o contrário, ou seja, destruir. Assim, o reacionarismo, segundo Hitt, traz uma revolução às avessas e dificulta, portanto, a manutenção de um campo de discussão saudável a respeito da arte e de seus desmembramentos. Dessa maneira, convidamos você a fazer um breve passeio por alguns caminhos que a arte seguiu e ainda segue em relação ao corpo humano e sua representação, tendo como norte o entendimento dos diversos contextos em que essas manifestações ecoaram e ainda ecoam, e levando em consideração a definição de conservadorismo proposta por Herbert Reed. Então, aqui fala um pouquinho sobre a representação figurativa em si, certo? É, Então, há várias formas de arte pré-histórica e muitos achados arqueológicos representam o corpo humano, seja envolvido com ações do cotidiano, rituais, caça e ensinas domésticas, seja simbolizando algum estado de crença ou desejo. É o caso das esculturas de deusas, como a Vênus, cujos seios e ventre fartos não necessariamente representam a figura humana de maneira realista. Essa representação estava associada à fertilidade, não tanto no sentido literal, da mulher estar apta a reproduzir, mas principalmente no relativo
a fertilidade do solo. A linguagem conotativa, certo? Então, dessa maneira, as deusas da fertilidade estavam associadas às boas plantações e às futuras colheitas. Aqui tem a reprodução de fotografia mostrando três esculturas em pedra que representam deusas associadas à fertilidade para esses povos, certo? Já no Egito Antigo, a arte pictórica, que se diz respeito à pintura, era feita não para ser apreciada pelos vivos, mas pelos mortos, uma vez que os egípcios, na antiguidade, acreditavam que, após a morte do corpo físico, o espírito sobrevivia e habituava, ou melhor, e habitava outro local. Assim, o sacrófago, onde eram enterrados os corpos dos faraós, continham representações diversas deles e de deuses, bem como de seus objetos pessoais e de situações cotidianas. Como forma, de levar ao espírito certa familiaridade com o que vivia antes de se desprender da matéria. Nessas pinturas, prevalece o princípio do ângulo de maior visibilidade, segundo o qual o rosto, as pernas e os pés das figuras humanas são representados de perfil, e somente o tronco é pintado de frente, a fim de que sejam destacadas parte do corpo para quem as vê de frente. Como vocês podem verificar aí nessa ilustração, o corpo ele era basicamente pintado aí no estilo perfil de lado, certo? Que era uma característica da cultura egípcia, tá bom? Então, essa imagem aí mostrando o deus Tó e o faraó retratados pelo princípio do ângulo de maior visibilidade. Diferentemente da cultura da maioria dos povos, a dança entre os hebreus conservou, é aí que entra o conservadorismo, sua função religiosa e não foi desenvolvida no campo artístico. Mas, embora haja registros, por exemplo, nos Salmos, de que os hebreus dançavam, ainda que com movimentos limitados, em rodas, fileiras e com giros, a representação dos seres humanos era proibida no judaísmo, não havendo, portanto, registros pictóricos nessas pinturas relativas à dança. No judaísmo, pessoal, a dança era proibida porque, para os judeus, o ser humano era considerado como uma criação à imagem de Deus, tá bom? Já na Idade Média, como vimos anteriormente, o corpo, sobretudo o de figuras sagradas, era retratado de maneira estilizada e constantemente vinculada a contextos religiosos. Nos rígidos padrões da Igreja Católica, em que se procurava ao máximo separar as instâncias espiritual e material, não era permitido que essas figuras sagradas fossem representadas de maneira realista, tá bom? Aqui tem uma figura, uma imagem, um afresco medieval, no qual a gente pode verificar como a representação de figuras sagradas era distante das formas humanas, como vocês podem verificar aí nessa imagem. Então, com a consolidação do humanismo na Alta Renascença, houve um resgate estético do classicismo, ou seja, buscou-se retomar o ideal de perfeição nas formas humanas cultuado pela cultura greco-romana. Assim, muitos estudos científicos foram desenvolvidos e aprofundados para que a representação dos corpos humanos fosse a mais naturalista possível, como se observa no Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Então, a reprodução de Homem Vitruviano, desenho de nu masculino de Leonardo da Vinci, representa as proporções ideais do corpo humano, de um homem musculoso, e perfeito segundo a visão do europeu, certo? Então, nas vanguardas artísticas desenvolvidas no modernismo do começo do século XX, em razão de diversos fatores econômicos, sociais e culturais, grandes transformações ocorreram na maneira de se representar o corpo na arte.
Observe a seguir dois exemplos das muitas possibilidades ocorridas. Então, nessa reprodução aqui de homem vitruviano, o desenho nu masculino é representando as proporções ideais do corpo humano, certo? Que vocês podem verificar aqui. E também essa obra, né, de Pablo Picasso, que fica lá nos Estados Unidos, né, no Museu de Arte Moderna em Nova York, no qual ele desfigura totalmente a figura do homem a partir de formas geométricas, fugindo, portanto, da realidade, certo? E essa outra aqui é uma mistura do cubismo, em que o autor ele utiliza aí traços geométricos, né? A superposição e a desproporção das formas apenas com o objetivo de criar, certo? Pois para o autor, o ato de criar era mais importante que a obra em si, né? Por isso que para alguns estudiosos a figura vai sim se valorizar conforme a cultura e também o ponto de vista da sociedade no qual o ser humano pertence. Tá bom, gente? Só para terminar aqui, para os artistas do modernismo, a retratação do corpo humano de maneira naturalista era menos importante que a maneira como o artista o via ou como gostaria de representá-los. Tá bom? Então, pessoal, por enquanto é isso. Na próxima aula nós daremos continuidade. Bons estudos e até a próxima. Tchau.